Olha só que paisagem bonita, maravilha, né? Olá, meus irmãos, bom dia com Jesus, que a graça de nosso bom Deus permaneça contigo mais uma vez. E Deus tem nos dado a graça de fazer mais um culto doméstico, lendo a Bíblia de maneira sistemática, falando alguma coisa superficialmente a respeito do texto lido, e orando, encomendando a Deus as nossas vidas. E, de maneira especial, nesse lugar tão bom, tão agradável como esse que vocês estão vendo, apreciando um pouquinho. Aqui estamos. Nós vamos continuar nossa leitura no livro do Êxodo, capítulo é o de número 7. No Êxodo capítulo 7, areia. A partir do verso 8, acho que é no 8 que nós paramos a leitura ontem. Sim, a partir do verso 8, nós lemos até o 7. 7 até no 7. Nós vamos ler hoje do capítulo 7 a partir do verso 8. Aqui eu tenho o título: A vara de Arão se transforma em serpente. Os magos do Egito fazem encantamentos. Aqui nós já começamos na parte das pragas, né? As conhecidas pragas do Egito, objeto de estudo de muita gente para tentar decifrar de maneira natural, né? De maneira natural, explicar o que estava acontecendo, sem ser com Deus. E ao ler a Bíblia e tentar interpretá-la de maneira natural, o homem peca. O homem peca porque as coisas de Deus não são explicáveis, não podem ser explicadas. As coisas de Deus têm que ser aceitas por fé. E esta é uma mensagem inicial. As coisas de Deus precisam ser aceitas por fé. Se a gente conseguir entender, conseguir explicar e conseguir entender, então caberá dentro da nossa mente, e as coisas de Deus não cabem dentro da nossa mente. Deus não cabe dentro da nossa mente. Por isso que ele é inexplicável, ele é infinito. Então não cabe. E vamos falar a respeito então das pragas do Egito. A leitura nossa, o texto por si só já nos abençoa, a leitura da Bíblia por si só já nos abençoa, e eu convido a todos para ler a sua Bíblia comigo, porquanto o cristão lê a sua Bíblia todos os dias. Então lemos aqui: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Adão, ou melhor, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Veja que Deus já sabia até a resposta de Faraó, o que ele pediria. E então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. Serpente, lá no Egito, era um símbolo especial. A serpente está relacionada com o Egito. Sim, tinha um significado porque Deus fez a vara de Moisés se transformar em serpente. E havia na coroa dos reis, do faraó, da rainha, uma serpente que tanto era para causar medo, causar susto no inimigo, quanto para defender o governador, para defender aquela pessoa. Era um símbolo, claro que era um símbolo. E Deus foi trabalhar conforme a linguagem que os egípcios entendiam. Deus vai falar conforme a pessoa compreende. Essa é mais uma mensagem. Então, verso 11: E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Fez o mesmo, repetiu. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. De Arão, a gente às vezes fala que é de Moisés, que acaba sendo também, né?
Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado, mediante aquele milagre. Era um milagre, mas não era um milagre em favor, era um milagre contra, né? E ele endureceu o seu coração. E então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir ao povo. Deus já sabia. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Ouvido é, não tens obedecido. E que era um absurdo, né, gente? Um absurdo para Faraó obedecer ao Senhor. E era a melhor coisa que ele podia ter feito. E assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Eu não sei o que Faraó estava fazendo naquela manhã no rio. É um detalhe que foi o único lugar fora do palácio em que Moisés foi falar com Faraó. Somente nessa primeira praga. As demais foram no palácio, foram a Faraó. Então, não sabemos se ele estava ali para se banhar, mas mais provável que talvez que seja para abençoar, para algum ritual, alguma outra coisa assim. E o certo é que o rio Nilo, sendo um rio sagrado para os egípcios, sendo um rio sagrado, estava sendo agora amaldiçoado pelo Deus de Israel. Pensam, as bênçãos do mundo se tornam maldição para eles quando Deus se faz presente. Pense nisto. Deus se torna quem torna a bênção, entre aspas, a bênção de Israel em maldição. Nada do mundo abençoa. Se Deus não abençoar, nada do mundo abençoa, minha gente, nada. Quero ler agora a partir do verso 19. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do rio, sobre as suas correntes, sobre seus rios e sobre seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. De modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, e nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. E assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Terminamos a leitura do capítulo 7 e chegamos nessa conclusão que duas pragas puderam ser copiadas, puderam ser reproduzidas por quem estava confrontando.
Esses que estavam confrontando têm nome. Lá no Novo Testamento eles são chamados de Janes e Jambres. E Janes e Jambres então foram nomeados com esses nomes e por fazerem a mesma coisa que Moisés, disse o irmão Brana, eles estavam resistindo. Então diz o profeta que quem faz a mesma coisa está resistindo. Quem faz a mesma coisa no sentido de não concordar. Não era para benefício, era para mostrar que eles também tinham poder, que Moisés não deveria ser ouvido. Ai, meus irmãos, como isso tem acontecido ao longo dos séculos. Confrontos através de eu também posso. Atitudes de homens, mulheres, do ser humano que estão querendo dizer eu também posso fazer isso. Isso se chama de resistência. E Deus permitiu ao coração de Faraó ser endurecido. Nós vamos ver ao longo das pragas que vai chegar um momento em que o coração de Faraó passou a ficar pesado. E isso vai mostrar para nós a respeito da linguagem como Deus falava com Faraó. Guarda aí no seu coração esta mensagem. Quando Deus, o próprio egípcio, tinha na sua cultura, nas suas mitologias, que quando o homem morria, havia um Deus mitológico lá para pesar o coração. Então, se o coração estivesse mais pesado do que uma pena, e a pena é um símbolo de sabedoria lá naquele Oriente egípcio. Então a pena é símbolo de sabedoria. Se o coração estivesse mais pesado do que uma pena, então haveria um Deus maligno, dentro da mitologia deles, que devoraria o coração. Então, quando Deus disse que pesaria o coração, faria pesado o coração de Faraó, ele estava condenando eles na própria doutrina, religião deles. Mais fácil de entender, Deus estava falando numa linguagem que os egípcios conseguiam compreender. Deus fala com cada homem na linguagem que ele consegue compreender. Então ele disse, eu vou pesar o coração de Faraó. Querendo dizer, quando ele for a julgamento, ele se achará em falta. E Deus fala assim conosco na linguagem que a gente entende. A mensagem principal talvez seja a de eliminar a inveja, de eliminar o orgulho ao fazer a mesma coisa. Nós precisamos nos enquadrar na vontade de Deus e não ir contra a vontade de Deus. Todas as pragas do Egito, ao serem detalhadas uma a uma, agora a partir do capítulo 7, 8 a seguir, elas mostram para nós muitas mensagens, muitas delas. Mas essas primeiras duas que nós lemos no capítulo 7 até o final do capítulo 7, quer dizer, o povo, Deus pode, através de seus milagres, trabalhar com o homem. E o homem pode imitar alguns. Mas vai chegar um ponto em que eles não poderão mais repetir aqueles milagres. Do terceiro para frente, Janes e Jambres não conseguiram mais. Vai chegar um ponto em que eles não farão mais a mesma coisa, até chegar ao último milagre, a última praga. Eu vou falar praga, que é mais conhecido. Até a oitava, até a nona, Deus ainda dava oportunidade para Faraó, dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas, quando chegou a última, Deus já não pediu. Ele disse, eles vão. Deus sabe trabalhar. Deus abençoou o seu coração, Deus abençoou sua vida, através da leitura da Bíblia. Pense nessas coisas, aprenda com a Escritura, seja feliz, seja abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai, obrigado a Deus pela companhia de cada irmão nessa leitura diária, todos os dias falando contigo,
vendo a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, nossas faltas, negligências, mas nos inclui, Senhor, cada dia nos abençoados pela palavra. Em nome de Jesus, nos livra dos males desse dia, nos guarda para a hora da Tua aparição. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos ajude a viver uma vida digna do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Me perdoe se a filmagem não estiver tão boa, a escuridão, o sol batendo dali para cá, mas pelo menos você está vendo uma paisagem agradável de ver. Deus abençoe a todos e até a continuação no capítulo 8 do Êxodo. Um abraço fraternal. Deus abençoe a todos.